Olá, meu nome é Analzira Nascimento. Eu sou missionária da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Eu trabalhei em Angola, África, por 17 anos durante a Guerra Civil. E quando eu voltei para o Brasil, assumi dentro da nossa missão, na Junta, a coordenação de um projeto que enviava jovens para trabalhar em equipes em diferentes regiões do mundo. Com essa bagagem de campo, faltava, entretanto, uma reflexão para interpretar e ressignificar essas vivências interculturais. Voltei então para a universidade para finalizar meu doutoramento e a pesquisa resultou nesta obra aqui. O livro mostra historicamente como nós chegamos ao paradigma dominante na prática missionária. Minha caminhada como educadora e profissional da saúde, trabalhando numa situação de conflito armado, me ajudou a constatar que nossos métodos, motivações, muitas vezes ainda reproduzem uma prática missionária colonialista. Quer dizer, em nossos encontros com o outro, na obsessão de cumprir uma agenda eclesiástica, cumprir metas, algumas vezes invisibilizamos o outro. Não conseguimos reconhecê-lo como sujeito e o reduzimos a objeto. Ou seja, o paradigma missionário evangélico de missão que predomina continua a reproduzir a mesma lógica colonialista eurocêntrica de dominação, que reforça a negação da identidade do outro e o reduz a objeto. Nossa motivação, algumas vezes, é cumprir os nossos próprios objetivos. O outro é visto como objeto, é apenas um alvo da missão, que mostra se alcançamos ou não os objetivos do nosso grupo. O livro tem sua relevância, porque em tempos de polarização extrema, há uma necessidade de pensar o mundo na perspectiva do outro. Se colocar no lugar do outro é, sem dúvida, o grande diferencial de uma proposta de abordagem descolonizada que ressignifique o paradigma missiológico. Dessa forma, será possível trabalhar junto com as pessoas locais e não somente por elas. Sejam bem-vindos ao segundo dia do 5º Congresso Brasileiro de Reflexão Missiológica da ABBET, em parceria com as Juntas de Missões Nacionais e Mundiais da Convenção Batista Brasileira. O dia de ontem foi muito especial, dia de muito aprendizado, e nós seguimos hoje com a mesma pegada na missão, aprendendo sobre contextualização missiológica. Vale a pena mergulharmos a fundo no diálogo com a sociedade.
apresentando a mesma o que temos de melhor, o amor de Jesus Cristo para a salvação da humanidade. Que Deus nos ajude na missão prática, diária, de propagar o Evangelho e a obra do Reino de Deus siga crescendo e avançando nesta terra. Olá, pessoal. Vocês estão aproveitando as várias reflexões e discussões no Congresso? Queremos convidá-los a conhecer um pouco mais sobre a Revista de Reflexão Missiológica. A Revista de Reflexão Missiológica de Missões Mundiais tem por objetivo, a partir da sua vinculação institucional e confessional, ser um espaço que evidencie a riqueza da diversidade de pensamento e da reflexão crítica no campo da missiologia e áreas correlatas, que divulgue resultados de pesquisas inovadoras e de projetos e ações missionárias relevantes com vista ao enriquecimento do saber missiológico e da prática missionária da Igreja, que acompanhe e fomente a produção missiológica que se efetua em outros países, assinalando a vocação internacional da revista, que registre a produção de conhecimento no contexto missiológico contemporâneo. O público-alvo da Revista de Reflexão Missiológica são vocês, professores, pesquisadores e estudantes, bem como todo cristão interessado na reflexão teológico-missionária. A Revista de Reflexão Missiológica oferece acesso livre e imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente conhecimento científico ao público universaliza o conhecimento. E as submissões de artigos, relatos de experiências e artigos é livre e gratuita e não contempla remuneração aos seus autores. Para conhecer melhor os parâmetros de submissão e demais informações, basta acessar o site da revista e você encontrará todas as publicações. Nosso desejo é que todo o conteúdo da Revista de Reflexão Missiológica possa ser usado para gerar maior reflexão da missiologia no meio acadêmico. Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo dia do Congresso Missiológico da ABBET. Chegou a hora de se atentar ainda mais nos conteúdos que estão por vir. Ouviremos agora o pastor Fabrício Freitas, de Missões Nacionais, e em seguida o Missiologados com a Nalzira Nascimento e o pastor Alcir Souza. Anote tudo e aproveite! Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz, que alegria estarmos vivenciando esse tempo aqui de reflexão missiológica. Eu quero parabenizar a ABBET por este congresso extraordinário. Para nós, como Missões Nacionais e Missões Mundiais, que podemos participar, auxiliando a ABBET nesse tempo, juntos, sonhando com esse tempo de reflexão missiológica, o nosso coração fica imensamente grato e nós somos gratos pela sua vida que está conosco neste congresso, nesta conferência. E, claro, tratando de um tema extraordinário, contextualização. Louvamos a Deus por você que já está conosco desde mais cedo, participando neste encontro com os mestres, tempo de reflexão. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida. E agora nós teremos a oportunidade de receber o pastor Pierre Celestin, lá da África, missionário, homem de Deus, que vai compartilhar conosco sobre um tema extremamente relevante. Presta bastante atenção. Contextualização missionária, contextualização na proclamação com fidelidade bíblica e relevância cultural. Talvez aqui é um dos temas mais importantes deste congresso e deste tempo de reflexão. Sabe por quê? Porque aqui nós temos muitas vezes, para muitos, uma tensão. Contextualização com fidelidade bíblica e com relevância cultural. Sabemos que a proclamação da mensagem, ela tem um valor absoluto que nós não abrimos mão, que é a palavra de Deus. E levar esta palavra de Deus de maneira contextual e de maneira que nós possamos trazer a verdade das Escrituras contextualizadas, sem comprometer os valores que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas, é a arte da contextualização, da boa contextualização. É a mensagem pregada, que responde às perguntas de um povo com relevância cultural, mas sem abrir mão daquilo que é o nosso valor maior,
a Bíblia como palavra de Deus. Então eu convido você agora a se preparar o teu coração para ouvir esta palavra nesta noite abençoadora com o pastor Pierre. Seja muito bem-vindo, pastor Pierre, que alegria tê-lo conosco. Deus abençoe você que agora vai desfrutar deste maná. Deus abençoe sua vida. Irmãos e irmãs em Cristo, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Estou feliz por estar com vocês nessa conferência sobre missões. Refletimos sobre contextualização, a missão em diálogo com as culturas. Agradeço aos organizadores e à JMM por me escolherem. Que Deus os abençoe abundantemente, para a sua glória. Que Deus abençoe vocês também, em Cristo Jesus, e só nele. Meu tópico é comunicação missiológica, eficaz, bíblica e contextual. O apóstolo Paulo disse aos irmãos tessalonicenses: pois vocês mesmos sabem, irmãos, que a nossa vinda não é em vão. 1 Tessalonicenses 2, versículo 1. Durante sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo e seu companheiro chegaram a Tessalônica e eles entraram numa sinagoga, debateram com os judeus, explicando e provando a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Convenceram alguns, tanto judeus como gregos tementes a Deus, que se entregaram ao Senhor Jesus Cristo e se uniram a eles. Assim como vemos em Atos 17, 1 ao 4. Apesar da perseguição que se seguiu, a missão deles foi bem sucedida e deu resultados. O termo grego kenós, que o apóstolo Paulo usou nessa passagem de 1 Tessalonicenses 2, versículo 1, significa vazio ou vão. Isso indica que qualquer serviço feito em nome do Senhor Jesus não deve ser vazio ou sem resultado. O apóstolo Paulo, ele tinha uma missão que era levar o evangelho onde Cristo não tinha sido mencionado, proclamado ou nomeado, como vemos em Romanos 15, 20. Em cada novo território que o apóstolo Paulo se estabelecia, ele sentava e lia sobre a visão dinâmica da frutificação espiritual, produzindo resultados concretos na forma de autêntica salvação genuína do seu público. Seu testemunho sobre os Tessalonicenses era eloquente nesse sentido, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servistes o Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1, versículo 9. Para ter sucesso em sua missão, o apóstolo Paulo foi bíblico e também contextual, pois ele uniu fidelidade bíblica e adaptação contextual, sem modificar a palavra de Deus, nem se afastar do ambiente que os destinatários estavam, fazendo tudo pelo Evangelho de Cristo Jesus. Ele se tornou tudo para todas as pessoas naquele momento, a fim de ganhar alguns, como se diz em 1 Coríntios 9, 22 e 23. A sua ambição fundamental era integrar cada novo contexto nessa missão. Então, o que podemos dizer que é contextualização?
Contextualizar é colocar algo em seu contexto natural. É situar o pensamento, ação ou evento nas circunstâncias que o geraram ou, por exemplo, organizaram e qualificaram. Minha família e eu somos missionários da Junta de Missões Mundiais do Senegal. Quando eu cheguei no Senegal pela primeira vez, em 2 de novembro de 1991, eu logo percebi a necessidade de me contextualizar na nova cultura, na qual, no novo ambiente que Deus tinha acabado de me apresentar. O habitat, as roupas, a comida, a música, a religião principal, o idioma e a comunicação eram todos diferentes. O Senegal tem costumes parecidos com países da África subsaariana, mas também tem muitas características únicas. Eu preciso aprender a me enraizar nesse novo contexto. Não importa o ambiente de onde eu vim, a adaptação cultural é essencial. Ainda estou me adaptando e, assim, aprendendo a me portar em cada contexto em que eu vivo, para cumprir, para ter sucesso na missão de Deus, na missão de Deus que todos nós estamos inseridos, para que nós possamos constantemente imergir, adaptar e nos encarnar, inserir no ambiente em que vivemos. Em tudo e em todo lugar, o contexto é fundamental. A regra principal ao interpretar, é transmitir a palavra de Deus e manter-se no contexto. Essa é a condição essencial para uma análise adequada das Escrituras. Tudo na vida está relacionado ao contexto. Nós, humanos, não somos seres descontextualizados. As circunstâncias à nossa volta sempre ocorrem num contexto bem definido. Assim, o contexto é primordial, não acidental. Central, não periférico. E é no seu próprio contexto que tudo floresce e se desenvolve adequadamente. Sem contexto, todos os esforços humanos perdem sentido. Como um peixe que morre fora d'água. A contextualização, portanto, é uma necessidade existencial e cultural, uma necessidade inegável, e ela delineia os contornos sociais e culturais onde indivíduos e sociedades se movem e se interagem. Então, entender o contexto melhora a vida social e promove relações humanas que sejam comunitárias. A Igreja de Jesus Cristo deve priorizar o contexto em sua vocação missiológica. A Igreja e o desafio contínuo da contextualização, a Igreja, do grego eclesia, ek, fora, e kalel, chamar, são os chamados a servir a Deus. Espiritualmente, ela é o corpo de Cristo, representando o Senhor na terra através de um estilo de vida piedoso e da proclamação do Evangelho a todas as nações. O Senhor Jesus Cristo disse que o arrependimento e o perdão dos pecados devem ser pregados em seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. A igreja, então, tem a responsabilidade de se adaptar e respeitar o contexto de cada trabalho missionário. Devemos nos esforçar continuamente para anunciar o Evangelho de forma
compreensível para a sociedade. Contextualizar o evangelho significa, então, comunicá-lo de uma maneira verbal e com ações de modo a penetrar na visão de mundo da população, transformando-a de dentro, engajando a seguir o Senhor Jesus Cristo, sem perder a sua cultura, sem violar ou destruir o seu ambiente natural. A igreja vive em dois mundos: o mundo das Escrituras e o mundo da cultura. E a igreja deve ser fiel ao mundo das Escrituras, buscando compreender também a cultura. Sendo fiel às Escrituras, a igreja garante que a palavra seja proclamada. Compreendendo a cultura, a igreja prega o evangelho de forma que as pessoas entendam a voz de Deus. Então, devemos continuar esse trabalho para cumprir o propósito. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe a JMM, que Deus nos abençoe para a glória do seu nome. Amém. A gente tem uma ideia de que a igreja que cresce saudável é aquela igreja que se preocupa com o seu crescimento, né? Olha, as nossas estruturas e tal. Eu gosto muito dessa ideia, que uma igreja que cresce com saúde é aquela que está disposta a impactar a cidade, a sociedade onde ela está. E se ela se propõe a impactar a sociedade, ela cresce. Ela cai na simpatia de todo o povo. Amém. Agora, Nauzira, como é? Para nós, cristãos, muitas vezes fé é uma ideia de que tudo vai dar certo o tempo todo, né? Uma pessoa de fé é aquela pessoa que as coisas vão correr bem o tempo todo. E aí a gente vive aquela falsa ideia de certeza, né? A gente precisa da certeza do que vai acontecer, da certeza das coisas que a gente vai viver. Por isso que para muita gente a crise é sair de uma tal zona de conforto, como se ela existisse, né? Eu nunca entrei na minha, na vida toda eu estou procurando minha zona de conforto até hoje, né? Nunca entrei. Mas o que é, num tempo de guerra e de sofrimento, fazer uma teologia do sofrimento, incorporar a dor, a luta, o luto na teologia e provocar fé em tempos de sofrimento, provocar fé em tempos de incerteza. Porque o que aconteceu com aquela igreja que ela cresceu? Pelo testemunho e o amor de pessoas como você. Como é fazer essa teologia de esperança, de graça? Essa pergunta aí é de 10 milhões de dólares, hein? Tem que pensar que... Não, você esteve lá. Ele esteve lá, gente. Então, você viu lá, né? Ele viu muitos testemunhos, porque eu entrei, viu... guarda a sua pergunta, é que às vezes eu vou esquecer. Só queria fazer um parêntese. Está anotada, ela está no script, Tá. já está anotada aqui. Não, era que... Às vezes a gente fala isso de sofrimento e dar certo. Eu fui para lá muito como um improvável. Ninguém dava fé, ninguém acreditava. E muitos pastores lá falavam assim: ela entrou pelos fundos. Não dava muito crédito, porque eu era uma magricela, uma branca, uma mulher. E não tem marido, não tem filho. Imagina, então você é uma inútil, né? E então eu entrei assim, eu era o desprezível e saí homenageada pelo embaixador do Brasil, pela embaixada do Brasil, saí homenageada pelo governo angolano, pela Convenção Batista da Angola, né? E o que é interessante, voltando à pergunta, queria dizer para você, então, por que eu falei disso? Hoje, em Angola, eu coordeno o programa de mestrado da Convenção Batista da Angola. Eu sou maloqueira, mas eu coordeno o programa de mestrado. Entendeu? Então, não importa como você começou. Às vezes eu vejo gente assim, não sei o quê. Tá bom, eu quero ver onde você vai... Eu quero ver onde vai parar isso aí. Eu quero ver no que vai tornar isso aí. É isso que é importante. Eu quero ver depois. Então, você está às vezes triste porque ninguém está te dando crédito, ou a coisa não está rolando. Deus honra no seu tempo. Eu era uma infeliz, lá na cultura fala assim, uma desgraçadinha, né? Mas hoje eu sou uma doutora que coordena o curso lá.
né? Doutora maloqueira. Doutora maloqueira. Agora, voltando à pergunta, eu estou falando isso só por causa da tal teologia, porque hoje é só teologia do sucesso, teologia da Xuxa, do profeta não sei o quê, do, como é? The Kingdom of Power. Todo mundo é profeta hoje, profeta. E pior é apóstolo. Apóstolo, você sofreu o quê, querido? Quantas malárias, meu bem? Apóstolo do quê? Né? A Bíblia fala, a palavra de Deus diz que apóstolo é quem é enviado com uma missão. Não é? Mas hoje todo mundo é profeta, todo mundo é influencer, né? Então, voltando a isso, nossa, até esqueci a pergunta. Que pergunta? Eu também esqueci. Enquanto ela lembra, tem mais alguém querendo falar com a gente aqui. Vamos seguir. Eu não respondi direito. Vai responder. Depois eu volto, então. Me lembra aí, gente. Vai ter outro? Eu estou esperando, né? Estou esperando aqui, vamos ver. Ai, Jesus amado, haja coração. Olá a todos vocês que estão no Proclamai. Meu nome é Vitória, então, isso eu vou falando, Angola. né? Vai falando. Passando aqui rapidinho para falar um pouquinho daquilo, do trabalho que fez a missionária mãe Ana Alzira aqui em Angola. Vocês, jovens que estão ali com ela, aproveitem o máximo. Nós temos falado aqui, se há pessoa que não se cansa, é esta missionária que vocês têm ali do vosso lado. Ela está sempre disposta, mas disposta mesmo doente, ela não para. Então, aproveitem bastante, foi um tempo muito bom que nós passamos aqui com ela. Quem dera voltarmos àquele tempo, não é que ficávamos altas horas de madrugada, a trabalhar, a ralar, de um lado para o outro, fazendo programas, e ela sempre ali do nosso lado, sempre nos dando força, sempre a ir conosco. Nós muitas das vezes já cansados, não aguentávamos mais, mas ela, vamos, vai, levanta então, dando força aos jovens, e nós louvamos a Deus pela tua vida, mãe, que continues sendo essa bênção para todos nós, e um beijo grande, te amamos muito. Legal, que bênção. Olha como é que é um processo de entrada numa cultura, gente. A missionária, a amiga e a mãe. Então. Eu lembrei da outra pergunta uma coisa, que a minha teologia mudou muito. Debaixo dos bombardeios, bombas e bombas caindo, e eu só pedia por mim. Ai, Senhor! Então, os verbos empregados eram sempre assim: me salva, ai, me cura, Senhor, me ajuda, me guarda. Então, eu não estava preparada para aquela situação louca. E ali Deus foi moldando a minha teologia, né? E foi ali que fui aprendendo, assim, o Senhor falando: Ana, eu estou aqui com você. Então, nunca mais eu pedi, ai, me ajuda, ai, Senhor, que a gente é assim, né? Ai, pede um emprego para mim. Outro dia uma pessoa, ai, ora aí, Ana, para que o melhor aconteça. Eu agora eu estou velha, gente, estou cara de pau. E eu falei assim, não vou orar pelo melhor para você, não. Eu vou orar para que Deus cumpra os propósitos dele na tua vida. Não vou pedir o melhor. Que isso? É o melhor para você ou para quem? Né? Então, eu já esqueci de novo. Voltando nisso, ali naquela situação de insegurança, de bombas, cada vez que começavam os bombardeios, e a gente, vamos cantar, e às vezes a gente estava em abrigo junto, o grupo, começávamos a cantar hinos para nos consolarmos, né? E ali, várias vezes, em vez de orar, Senhor, eu só senti ele falando assim, eu estou aqui, Ana, eu estou aqui. Então, a minha oração até hoje é assim, pode ser o problema que for, Senhor, o Senhor está aqui. Ô, Glória, o Senhor está aqui, eu vou pedir o quê se Ele está aqui comigo, gente? Ele está comigo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você quer pedir o quê, fofo? Né?
Então, aí aprendi a isso, a usufruir daquela presença maravilhosa ao meu lado. Aí a pergunta agora do mãe, é essa que você fez agora? Era do... Mãe. Então, foi essa coisa do... E também eu sou uma missionária meio louca. Tem outra missionária aqui, amiga minha, a Cris. Louca também? É doida também. É. Cadê a louca? Que trabalhou comigo em Angola. Ali, eu vejo aqui o Humberto, o doutor Humberto. É louco também? Eu sou maloqueiro. O Humberto é um gentleman, né, gente? Humberto não é maloqueiro, mas ele é um missionário doido também. Ele, imagina a gente largar a medicina, largar aqui clínicas do Rio de Janeiro para ir trabalhar no Senegal, gente. O cara surtou, né? E é uma bênção. Mas a Cris está aí, ela sabe a vida nossa lá, essa coisa do mãe ou do... Eu também era uma missionária, como ela imitou. Vocês não viram que ela me imitou? Vamos! Então, eu não era só boazinha. Ai, gente, eu era assim, bora! Então, era assim, a coisa do eu sou igual. Nós estamos juntos. Não tem isso de irmãos. Não, nós somos uma família aqui. Então, eles brincam. Vocês precisam de ver eles imitando eu. Quando eu vou lá, a gente tem café, tudo, aí eles fazem esquetes, imitam. Precisam de ver. Tem um que está em São Paulo, em São José dos Campos, me imita assim que... E aí era essa coisa também do dia a dia, sabe? Por exemplo, uma vez teve eclipse total em Angola, o governo distribuiu óculos, tal, não sei o quê, Cruz Vermelha e a ONU, que mandou entregar os óculos... E a gente, na igreja, eu administrei aquilo, fomos nos concentrar no seminário, porque era um eclipse total do século, tal, parou o país. E naquele dia do tal eclipse, né, nós marcamos uma... Sempre eu fazia dessa. Como é que a gente chamava em Angola, Cris? Campanha, né, para limpar? Campanha? É tipo assim, hoje é dia de... Aqui chama mutirão, mas é algo assim. E eu falei, hoje vamos todo mundo fazer limpeza, tal, que é a concentração do eclipse, mas vamos aproveitar. Então, eu fazia todo mundo sentir que o seminário é seu, não é meu. O seminário, uma propriedade grande, é uma fábrica de sabão que foi no passado. Quando compramos, todo mundo dizia, isto é para os católicos, não para os crentes. Quer dizer, dizia que nós crentes não tínhamos competência para comprar um prédio. E compramos, reformamos. Hoje é o seminário no centro da cidade, né? Bem lindo, chique. Eu vou ver se amanhã mostro as fotos para vocês. Nesse dia da campanha, da limpeza, aí tinha uns 2 ou 3 terríveis. E um deles é esse até que falei que está aqui no Brasil. Sabe o que eles fizeram? Planejaram fugir para ir na casa de uns irmãos para comer bolo, que ia ter bolo lá, iam se concentrar lá. Eu falei, trabalhar, fica aí os... Aí de manhã, tal, nós começamos a trabalhar, eu falei, tá faltando fulano, tal, tá bom, deixa aí. E nós lá, limpamos o seminário, fizemos tal, não sei o quê. Aí à tarde eu tinha feito uma surpresa, pedi para várias irmãs fazerem bolo. Como eu trabalhava no governo, eu ganhava muita farinha de saco, assim, sabe? Tudo que pedia, não, dá para a doutora. E aí eu distribuía para as irmãs para fazer bolo e ficar um pouco para sua casa. Chega aquele bolos, e mais não sei o que, frango, várias comidas, fizemos um banquete à tarde para assistir o eclipse, né? E os fofos não estavam. Aí quando foi à noite, eles chegaram, né? Eu falei assim, bom, vocês chegaram e tal, eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu vou resumir, mas foi mais ou menos isso. É rua que vocês queriam, né? Vocês não queriam ficar no seminário, né? Vocês queriam passear. Então, vocês vão ter um castigo, porque tinha disciplina lá. O seminário tinha. Então, o castigo vai ser... Isso aqui eu nunca contei em público, hein, gente? Então, a primeira vez que estou contando. Porque isso aqui, na pedagogia atual, me manda para a cadeia, né? Aí eu falei, é rua que você queria? Então, durante 2 dias, não quero ver vocês aqui dentro durante o dia. Quando eu chegar, vocês já têm que estar na rua. Então, vai estar na rua passeando, vai passear, até às 6 da tarde.
Ah, ficaram bem felizes. 2 dias de passeio, rua. Mas no primeiro dia, lá pelas 4 horas, mãe, podemos entrar? Não, não vai entrar, vai passear. Só que o segundo dia eles não tinham mais aonde ir, né? Ai, deixa a gente entrar. Não, vai passear. Nunca mais esqueceram, nunca. Até hoje eu falo assim, e o eclipse? Ai, foi o dia do eclipse. Então eu era muito firme, muito dura também. Eu era dura como mãe mesmo. Mas todos eles me amam como mãe. Porque nunca me coloquei como uma missionária, não. Aqui tem ordem. Benção. Tem mais um depoimento aqui, eu queria chamar a atenção para esse, que esse aqui traz coisas importantes para a nossa conversa aqui. Vamos lá? Um jovem discípulo da Nauzira. Olá, eu sou Jesus Coragem Abel, cristão angolano, e quero em breves palavras falar sobre a professora Nauzira Nascimento. A professora Nauzira Nascimento é alguém que se juntou a nós angolanos num contexto de crise profunda para nos transmitir esperança. Esteve conosco num contexto de guerra e só saiu num contexto de paz, com as devidas aspas, porque ela está sempre aqui conosco. É alguém que deu tudo de si para os que nada tinham. É alguém que demonstrou um verdadeiro amor, uma autonegação para evidenciar os que estavam na marginalidade. É alguém que amou à primeira vista. E nós muitas vezes dissemos que a professora Nauzira, ela chega a ser muito mais angolana do que muitos angolanos, pois de fato ela encarnou a angolanidade em seu ser, em sua abordagem, nos ajudou a valorizar os aspectos positivos da nossa cultura, num contexto em que as culturas africanas, sobretudo as negro-africanas, são vistas como subalternas e com uma série de estereótipos, mas ela nos ajudou a enxergar a beleza da nossa cultura. É alguém que de fato tinha tudo para ir embora e tinha muitas oportunidades para ir embora, mas em todas elas ela decidiu ficar. E esta decisão de ela ficar num contexto em que todos queriam ir embora fez com que de fato ela permanecesse em nossos corações. Hoje não é possível falar da Igreja Batista Angolana sem falar da professora Nauzira Nascimento, até já estou a me emocionar, mas não é possível falar de uma vida de impacto, de um legado no contexto batista angolano sem se mencionar a Nauzira Nascimento, e nem seria justo. No contexto educacional, no contexto teológico, não é possível falarmos de um começo de formações teológicas, num contexto de formações acadêmicas, sem se mencionar a Nauzira Nascimento. Ela deu boa parte dos seus recursos, investiu, obviamente junto com a ajuda de muitos outros missionários, dos quais somos gratos, mas investiram muito para que tivéssemos essa formação teológica no contexto angolano, e graças a Deus hoje nós temos cursos até o mestrado. A primeira turma do mestrado em missiologia terminou graças ao seu esforço, porque ela sempre esteve na dianteira, entendeu que nós também como africanos podemos, e nós estamos a fazer valer a pena o seu esforço. Queremos dizer que ela está sempre no nosso coração. Eu em particular a tenho como uma verdadeira mãe. E professora, eu te amo muito e eu dou muito graças a Deus por termos cruzado os caminhos, e eu consigo hoje dizer com muito orgulho que de fato eu estive contigo, aprendi contigo e continuo aprendendo. Então que Deus te abençoe grandemente. Você não teve a vida por preciosa para si mesma, você deu o melhor de si, serviu a Deus, e isso tem redundado em muita glória a Deus e muita edificação na Igreja de Cristo. Eu te amo e os angolanos te amam, e nós estamos contigo. Deus te abençoe. Uhul! Parabéns. Glórias a Deus sobre isso. Uma mulher que encarnou a angolanidade no seu ser. Mas ele fala, Nauzira, de uma
comunidade que aprendeu a olhar criticamente a sua própria cultura. Uma cultura que sofreu apagamento, uma cultura que sofreu repressão, né, que viveu essa autoexclusão. E você chega lá também como essa missionária, como essa missióloga, que propõe uma leitura decolonial da realidade, que propõe uma leitura empoderadora para aquelas pessoas, termos mais da sociologia, da missiologia, do que os termos que a gente usa no dia a dia, mas que o trabalho da Nauzira, ministerial e também acadêmico, evidencia muito. Como é que é isso, Nauzira? Como é que é levar as pessoas a terem consciência do seu próprio lugar, do seu próprio espaço e serem capazes de produzir, olhar para a sua cultura de forma positiva, como ele falou, mas ter elementos evangélicos no sentido de ter a palavra de Deus como esse esteio para pensar a realidade criticamente. Respira fundo. É difícil. Segura na mão de Deus. Eles são... é difícil. Eles são minha inspiração para toda a minha pesquisa, né? Eu sou filha de uma lavadeira. Eu me criei numa favela. Meu pai foi embora, nos deixou, minha mãe deu os filhos. Fui criada com uma outra família, depois outra família. Aí minha mãe tentava trazer, depois vai para outra família. A maioria das casas onde eu fiquei abusaram de mim, então eu sofri todo tipo de abuso, né? Então, acho que Deus foi preparando, deixando uma pessoa sensível ao outro, à dor do outro. E a dor da minha mãe mexia muito comigo, né? E ela sempre dizia, minha filha, estuda, para você não ser uma faxineira como eu, né? E ela ia todo ano pedir bolsa. Quando eu estudei, não era como hoje, que tem planos, assim, projetos para ajudar os estudantes. Então, eu estudei com muito sacrifício. E aí... E quando eu voltei do campo, eu fui fazer meu doutorado. Ela já tinha morrido. No dia da minha defesa, quando eles falaram que eu fui aprovada, que eu era uma doutora, chorei muito, porque eu lembrei daquela lavadeira. E acho que tudo isso me preparou para trabalhar com eles. Eu amo muito eles. E acho que nunca consegui ter amigos como eu tenho lá. E eu tenho grandes amigos lá, porque vivi lá a minha juventude, né? Ai, desculpa, é muito difícil. E uma coisa que eu via quando cheguei lá era que eu sofri muitos apagamentos aqui. Então, eu vejo assim, até hoje, então eu vou num shopping, se eu estou mal vestida, eu sou maltratada porque eu não estou com uma roupa bacana. Até aqui, assim, eu estava andando aí, assim, toda assim, com chinelo, né? Aí alguém, ai, você que é a Nauzira, né? Então, alguns... Já me aconteceu muito em proclamar aí. Peraí, dá licença que eu quero tirar foto ali com o fulaninho, e me descartou. Hoje mesmo, aqui teve uma situação assim. Então, já teve na junta uma vez, eu estou contando para a gente rir, para descontrair um pouco, uma vez no stand. Ai, eu vim aqui para tirar uma foto com a Nauzira, e a junta falou, ela estava aqui. É que eu estava varrendo o stand e a pessoa nem ligou para mim. Aí a pessoa não ligou e eu já tinha ido embora. E eles sofreram muito no colonialismo, né? E falar a língua umbundo, por exemplo, eu trabalhei com os umbundos. Você é macaco, não fala essa língua dos macacos. Então, eles eram muito reprimidos, muito assim. Então, no culto, queriam imitar o nosso culto. E até hoje, a tendência é imitar culto brasileiro, é cantar música brasileira, porque significa que a igreja que canta em corinho brasileiro, a minha igreja está podendo, né? E eles têm a tendência de querer imitar o Brasil, né? Então, eu lutava muito por isso. Falei, não, nós vamos usar o batuque, nós vamos fazer assim. Porque as igrejas pentecostais lá, elas se mantiveram autênticas. Na igreja pentecostal, usava batuque.
mas na Batista tinha que usar o órgão. E eu falava assim, mas por quê? E aí a gente foi introduzindo. Eu já ouvi aqui em congresso no Brasil uma vez uma pessoa da música, eu não sei como é que chama, musicóloga, sei lá, que falou assim, isso é do diabo. Eu falei, por que do diabo, irmã? Eu fui espírita há muitos anos, minha família foi umbandista. Se a Umbanda roubou, eu falo assim já, se as pessoas roubaram certos instrumentos, se apropriaram, eu vou dizer que isso é do diabo? Não. Deus criou o Salmo 150, diz, tudo que tem fôlego, tudo que tem vida, louva o Senhor. Todos os instrumentos louvem o Senhor. Não existe instrumento demoníaco, não é? E, então, coisas desse tipo a gente começou a questionar lá. Por que o culto não é em Umbundo? Por quê? Né? Então, era uma... E aí a coisa foi... Eles foram buscando confiança. Então... Quando, há anos atrás, a gente falava de ter um mestrado lá, eu não vou dizer o país aí, né? Mas países de outros... Cala-te, né? Outros colegas, outros irmãos de outros países. Para que mestrado na África? Quer dizer, tipo, preto não precisa de mestrado. Era isso que a pessoa estava dizendo. Basta evangelizar. Não, sempre lutei por eles. Eu falei, nós vamos ter um mestrado. E olha, gente, para a glória de Deus, o curso terminou e a última banca, o último grupo de banca é agora, dia 3 de junho. Os últimos vão defender. São 20 alunos, mestres em teologia lá na Angola. Oh, glória! Então... A Junta de Missões Mundiais está investindo nisso, porque um angolano bem preparado vai ser enviado para outros países. Essa é a visão da Junta, o DNA, não é que inclui isso? Enviar pessoas preparadas para implantar em outros lugares. Por exemplo, a Junta está implantando o Radical atualmente em Angola. Então é isso, não é a gente só evangelizar e deixa lá. Não, vamos capacitar, por que não? Mestres angolanos. Então, sempre lutei por eles. E quando eu chamo doutores para a banca, gente, aí eles para mim assim, Nauzira, não tem coragem de perguntar, sabe? Então fica assim, eu posso... Eu falo, eu sou descarada, né? Você pode analisar como se analisa um brasileiro e um branco, viu? Não quis dizer isso, tal, não sei o quê. Eu falei, aí para eles também, eu luto, sou chata, devolvo, vai arrumar isso aqui, vai revisar. Então, não sou boazinha. Mestrado mesmo. Falei, você quer mestrado do coitadinho ou nós vamos fazer um mestrado aqui? Não, professora, nós queremos mestrado, né? É mais ou menos isso. Legal. E olha... Também nós dois, eu e a Nauzira, somos editores da Revista de Reflexão Missiológica, que é uma revista da Junta de Missões Mundiais, e no próximo número, com a graça de Deus, nós vamos ter muitos desses trabalhos, né? Resumos desses trabalhos, e completar também que entre esses 20 alunos, nós tivemos aqui também com a gente a Mariette, que é a primeira mulher angolana a terminar um mestrado em teologia lá no Seminário Batista. Primeira mulher. Então, a primeira mulher, e é uma grande bênção a vida dela e uma serva de Deus preciosa, abençoada. Nauzira, a gente está chegando quase ao final aqui dessa conversa, a vontade é ficar mais, né? A vontade é ficar mais aqui. Mas eu queria, aliás, amanhã, às 2 horas, hein? No mesmo local aqui, nós estaremos os dois, temos outros temas para discutir, vamos falar sobre a questão importante também no trabalho da Nauzira, mas vamos refletir isso num diálogo, num bate-papo mais alargado, sobre a missão como chave hermenêutica da nossa leitura do Evangelho. Vamos falar sobre os desafios também para superar o etnocentrismo e de que maneira, hoje, na nossa formação teológica, na nossa formação bíblico-teológica, esse aspecto da contextualização tem que estar muito presente. Mas eu queria, Nauzira, que você partilhasse com a gente aqui, porque fica sempre aquela ideia de que heróis e guerreiras somos nós que vamos para o campo missionário. Mas eu sempre digo que muitas vezes você, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no hospital que você trabalha, na clínica, no escritório de advocacia, enfim, onde você trabalhar, na fábrica, muitas vezes você enfrenta mais lutas, mais desafios do que a gente no campo missionário, sabia? Muitas vezes, para você viver a fé,
partilhar o Evangelho, sinalizar o reino de Deus, às vezes é tão difícil e tão desafiador como é para a gente no campo missionário. Por isso nós temos aqui discípulos e discípulas de Jesus, Ana Alzira, que servem e amam o Senhor, por isso estão no Proclamai. Amém? Amém. O que você diz para nós, Ana Alzira? Como encorajar esses nossos queridos que estão aqui, que muitas vezes estão cansados, estão desanimados? Domingo eu estava pregando numa igreja e a igreja falou, não, missionária, não queremos tanto assim, pregação, queremos que você fale da guerra lá. E deu tanta ênfase, queria experiências, e eu comecei assim, sabe, irmãos? Antes de eu falar de uma guerra e tudo, eu quero falar da guerra que você está vivendo aí, no seu casamento. E todos nós enfrentamos guerras, irmãos. Guerra no casamento, nos relacionamentos, guerra no dia a dia, é o chefe mala, é o vizinho que não sei o quê, não é? Tantas histórias. Então, todos nós enfrentamos dores, lutas diárias, todos nós. E eu sou de uma que defendo, não existe isso do pelotão de elite de Deus, né? Que antes eu não gostava, eu ia em algumas igrejas, temos aqui a missionária, o pelotão de elite, né? Não. Nas vocações e no corpo de Cristo, nos dons espirituais, nós nos completamos, irmãos, amém? O corpo de Cristo é perfeito, um é dedinho, o outro é pé, o outro é não sei o que, o outro é cabelo. Que seria de nós? Aí tem gente assim, ai, eu queria tanto ser o pastor Piragini. Já pensou uma igreja só de Piragini? Né? Já pensou uma igreja só de Wander? Não, né? Todos nós fazemos parte do corpo, nos completamos, e o que Deus quer fazer no mundo, Ele não precisa só de missionário, Ele precisa de você. Nós precisamos ter um mundo com dentista, com médico, com lavadeira, com professor. Nós precisamos de um mundo com psicólogos, psiquiatras. Nós precisamos de um mundo que tem assistente social. Amém, gente? Então, uma coisa que falo muito, mas não falo da minha cabeça, está na Bíblia. É que, infelizmente, muitas igrejas nossas caíram na tradição e a gente continua nessa coisa assim de... Porque os vocacionados... Todos somos vocacionados. Todos aqui têm vocação, amém, gente? Olha, eu quero dizer uma coisa para você. A partir de hoje, eu vou dar uma de Ana Alzira lá de Angola, missionária. Se você falar os vocacionados, eu te dou uma cacetada na cabeça. Você não fala que foi assistir minha oficina. Todos nós somos vocacionados. A partir de hoje, quando chegar aquela tiazinha da igreja, a irmã tem chamado? Sim, irmã, eu sou chamado. Ai, a irmã é vocacionada? Sim, irmã, sou vocacionado. Todos somos vocacionados. A palavra de Deus fala em Efésios, tem muitas bases bíblicas que Deus chamou a todos. Chamado e vocação é a mesma palavra na Bíblia, no original. Deus chamou a todos para ser da sua família, para ser seu filho, para servir no mundo, para participar do que Ele quer fazer no mundo. Os missionários, a diferença é, você pode ter o dom de evangelista e eu não tenho. Eu sou missionária, mas eu não tenho o dom de evangelista. Gente, eu não estou brincando, estou falando sério. É que alguns acham que eu faço palhaçada e é verdade. Você tem o dom de evangelista, mas eu não tenho. O Alcir tem dom de mestre, mas acho que eu não tenho. Eu sou muito maloqueira para ter dom de mestre. Que tem que ser muito estruturado, tal. Entendeu? O Alcir é todo... Gente, vocês não conhecem. Esse cabeção, é cabeção. Ele é chique, gente. Ele é o diretor do seminário em Lisboa, tá? Um dia eu vou chegar lá. Graças a Deus que eu sei enganar bem, amém. O Alcir, assim, na junta que a gente fala, doutor. Alcir, doutor. Então, mas existem vocações diferentes. Vocação, dom se completam. Não estou dizendo que dom e vocação é a mesma coisa, não.
Dons espirituais Deus concede gratuitamente para todos nós. Os dons são dados para alcançarmos os objetivos de Deus no corpo de Cristo, para o aperfeiçoamento pessoal, para dar desempenho para algum trabalho e para juntos alcançarmos os objetivos de Deus. Esses são os objetivos dos dons. E a vocação passa um pouco por aí. Porque vocação é aquele horizonte de sentido que Deus tem para nós. O que Deus me pôs no mundo para ser isto. Deus me colocou no mundo para fazer isto. E Ele me dá dons para pavimentar esse caminho para eu chegar lá. Então, vocação e dom está muito interligado. Não sei se eu misturei mais as bolas, mas então... é mais ou menos isso. É que na pressa não dá, né, gente? Hoje, vocês são fofos, né? Hoje nós estamos tendo aula de missiologia, de vocação, de não sei o quê. É um intensivão. Então, é um intensivão. Falamos de tudo. Ana Alzira, ficávamos aqui muito tempo te ouvindo, partilhando contigo essas experiências. Eu queria muito que esse nosso primeiro encontro missiologados do Proclamar 2025 fosse isso. Mais do que apenas uma conversa, como são todos, um tributo. Ele disse para a Ana Alzira, fica tranquilo que a gente ainda espera você por muitos mais anos. Mas eu queria que essa volta do Proclamar fosse esse tributo de gratidão a Deus pela tua vida. Eu tenho a honra de partilhar o trabalho missionário contigo. Você é um dom de Deus para a igreja brasileira, para a igreja no mundo. E nós somos muito gratos pela tua vida, pela tua história. Por isso eu queria que esse tempo fosse um tempo de conversa, mas também de celebração, de gratidão a Deus pela tua vida. Obrigado pela tua trajetória, obrigado por ser essa pessoa que vive para os outros. Obrigado por ser essa pessoa que sempre inspira a gente a sairmos de nós mesmos e cumprirmos a missão que Deus nos deu. Obrigado mesmo, Ana Alzira. Eu acho que ela merece uma boa salva de palmas de todos nós, né? Glória a Deus, né? Glória a Jesus. Estamos chegando ao final dessa parte do Congresso e temos aprendido muita coisa boa, mas ainda não acabou. Vamos continuar ouvindo e adquirindo mais conhecimento sobre missões. E nós aqui de Missões Nacionais estamos lutando com todas as forças para municiar você, professor, aluno e a sua igreja com materiais relevantes de missiologia. O primeiro que eu quero indicar é esse aqui, 8 Passos no Processo Contínuo de Missões. É um livro que traz missiologia na veia para a igreja local. Esses 8 passos servem para envolver a igreja local ainda mais com a obra missionária. Missiologia não é só para os seminários, tampouco para as agências missionárias, é para a sua igreja local. Então você, querido aluno, querido professor, que quer engajar a igreja local ainda mais com missões, precisa ler este livro. E eu quero também indicar uma trilogia do Dr. Bratcher. Lewis Bratcher foi um missionário norte-americano, também professor de missiologia aqui no Seminário do Sul, no Rio de Janeiro. Ele era um missiólogo com uma visão bíblica de missões muito sofisticada para o seu tempo. Eu tenho aqui O Apóstolo do Sertão, que é a biografia dele, do Dr. Bratcher. Você será altamente inspirado pela vida e pela visão missionária dele. Também o livro No Esconderijo de Sua Presença, em que ele narra as suas histórias no campo missionário. Nós sabemos que missiologia não é apenas refletir e pensar sobre missões, mas esse pensar e esse refletir devem ser feitos também com cheiro do campo missionário. E o Dr. Bratcher era assim, um missiólogo que também ia para os campos. E neste livro você vai encontrar histórias incríveis de como ele pensava a evangelização do Brasil em meio ao campo missionário e ali experimentando uma comunhão preciosa com Deus nas horas mais difíceis, no esconderijo de sua presença. E por fim, o plano, a tarefa e o poder. É um esboço de teologia bíblica de missões. Aqui no Seminário do Sul, onde leciono, eu adoto este livro nas aulas de Fundamento Bíblico de Missões. E eu posso dizer para você, de todos os livros que eu já pesquisei, esse é o melhor livro-texto neste assunto. Querido aluno, querido professor, use esse livro para a teologia bíblica de missões. Que Deus abençoe todos vocês e você encontra esse material no site da livraria missõesnacionais.org.br. Um abraço.
Olá, meus irmãos. Eu sou o pastor Carlos Alcântara. Eu sou da Coordenação de Povos Indígenas da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. É um grande privilégio e uma grande honra participar dos irmãos neste maravilhoso congresso de missões promovido pela ABBET. E o tema que eu desejo abordar com os irmãos é a respeito da contextualização. Esse paradigma missionário é de extrema relevância para a plantação de igrejas, para a proclamação do Evangelho do Reino de Deus entre os povos da terra, especialmente entre os povos indígenas brasileiros. Quando abordamos essa contextualização, do que tratamos? O que é contextualização? Contextualizar, de uma forma muito simples, é transportar uma mensagem de um emissor que pode estar distante e às vezes desconhecido para um receptor local. Isto se dá por meio de símbolos e palavras que transportam esses símbolos ou símbolos que transportam palavras. Um exemplo bem clássico nós encontramos na história de Noé. Quando a pomba avisou Noé que Deus estava em paz com os homens. Então, nesse ato, nessa atitude de Deus falar com Noé, há uma grande manifestação desses símbolos que transportam palavras. Contextualizar é um tema muito falado e, ao meu ver, pouco praticado. Fala-se muito em comunicação contextualizada do Evangelho, especialmente quando se trata de comunicação transcultural, mas pouco se vê na prática. É uma prática necessária à missão de Deus e que tem os seus pontos altamente positivos, mas há aqueles pontos sensíveis também. E nós precisamos partir do discurso a respeito da contextualização para uma prática de contextualização. Precisamos sair da teoria à prática. De acordo com o Dr. Júlio Zabatiero, da Faculdade Teológica Sul-Americana e pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, o primeiro grande movimento missionário da Igreja Cristã foi iniciado por Barnabé e Paulo, no capítulo 13 de Atos, e se pode perceber as tensões e conflitos decorrentes do anúncio do Evangelho às diversas culturas gentílicas da época, do mundo romano de então. Precedendo a esse movimento missionário, a Igreja de Jerusalém experimenta também suas tensões culturais, desde a distinção entre as viúvas da diáspora ou da dispersão, conforme Atos capítulo 6, até a pregação de Estevão e o anúncio do Evangelho aos gentílicos, ou ao gentil Cornélio, por exemplo. E isso nós encontramos a partir do capítulo 7 até o capítulo 11 de Atos. E nós temos alguns exemplos de contextualização, além dos exemplos acima, e na comunicação transcultural do Evangelho, algumas barreiras culturais tiveram e terão que ser ultrapassadas para superar essas tensões. Uma boa contextualização se faz necessária nesses momentos. E quando pensamos em contextualizar o Evangelho, o maior exemplo que nós encontramos está na pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. João fala a respeito dele. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne refere-se à encarnação, Deus feito homem, e habitou entre nós, refere-se a Jesus, que, embora fosse perfeito, não considerou a si mesmo como sendo mais que os outros, mas viveu como todos os homens, até mesmo como um camponês.
Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8, Paulo também fala dessa identidade, dessa contextualização do Deus que desceu do céu, veio até nós, viveu entre nós e se submeteu à realidade humana. Mas existe uma linha muito tênue entre contextualização e sincretismo religioso. Então a contextualização tem os seus limites. Eu sei de uma história de um pastor no interior do Brasil que ele quis contextualizar Mateus capítulo 11, o versículo 28, verso tão conhecido daqueles que leem as Escrituras, mas ele fez uma contextualização extrema desse verso e a contextualização dele resultou numa piada que eu não vou contá-la aqui. Quando pensamos no contexto indígena, por exemplo, nós temos de fato que contextualizar algumas realidades. Às vezes, a ceia do Senhor. É comum nas aldeias se servir a ceia com açaí e beiju. Eu já realizei ceia com biscoito, bolacha, naquela briga entre paulistas e cariocas, com biscoito e suco de amora. Mas aquele grupo onde eu já precisei realizar uma ceia, sim, contextualizada, esse grupo tem acesso à cidade para comprar o que quiser, inclusive suco de uva, e que pode ser adquirido inclusive na própria aldeia onde tem algumas cantinas. Então a contextualização se faz necessária, mas não podemos trocar elementos que têm lá as suas bases teológicas, bases bíblicas, simplesmente por uma contextualização barata ou por um marketing. Pois há riscos na tentativa de se contextualizar o Evangelho. Deve-se tomar bastante cuidado nessa tentativa para que não haja uma mensagem desconectada do real e se torne a mensagem banal e de significado vazio. Cuidado também ao passar uma mensagem que não faz parte do Evangelho, ao atrelar o Evangelho a acessórios e penduricalhos que são muito dispensáveis ao Evangelho. Em alguns contextos, a gente pode notar, por exemplo, a figura, a identidade do pastor. Se você quiser se tornar um doutor sem um doutorado, ponha um terno e entre na sede de uma famosa instituição brasileira. Em alguns contextos, se você quiser ser um pastor em determinadas igrejas, ponha um terno. Mas há contextos em que o terno faz o pastor, inclusive em igrejas indígenas. Já vi várias vezes chegar numa aldeia, todo mundo ali com suas roupas normais, num contexto tropical, clima bastante quente. E aí quando os irmãos se reúnem, aí aparece lá um pastor que busca o seu terno lá, às vezes em meio à poeira, às teias de aranha, mas ali está um acessório que poderia ser totalmente dispensável naquele contexto. Mas alguns segmentos religiosos atrelaram esse acessório à figura do pastor. E quando pensamos na contextualização do Evangelho, algumas igrejas, por não entenderem essa necessidade, não verem a realidade dos povos e os seus distintos culturais, linguísticos, etc., algumas dessas igrejas chegaram ao cúmulo de queimar Bíblias que custaram a vida dos tradutores e especialmente
a vida daquele que é a palavra encarnada, o Senhor Jesus. E o argumento desses piromaníacos é que a língua do povo, sendo um povo minoritário ou originário, é do diabo, que o português, no caso da língua majoritária ou a língua de um outro país, é a língua que Deus fala. Que ignorância! Sobretudo, ignorância bíblica, pois encontramos tantos textos na palavra de Deus onde as línguas são reconhecidamente línguas desses povos que inclusive estarão representadas nos céus, conforme Apocalipse capítulo 5, versículo 9, 7 e 9, e retornando ao Antigo Testamento, temos tantos textos, Daniel, Isaías, falando da diversidade de povos que farão parte do reino de Deus. Dois amigos escreveram um trabalho chamado Rompendo as Barreiras do Estereótipo. E naquele trabalho eles fizeram as transparências em que apresentam estereótipos que nós, como igreja, povo de Deus mesmo, temos em relação aos povos indígenas, por exemplo. E esses estereótipos são muitos. E vocês sabem que o reino de Deus, o Evangelho, tem lá os seus antagônicos. E a conclusão daqueles nossos amigos, irmãos em Cristo, é que esses nossos críticos, que nos taxam com tantas coisas, e na conclusão deles é que nós nos portamos exatamente como esses antagônicos nos veem, por causa daqueles acessórios, daquilo que eu chamo de penduricalhos, que são acrescidos ao Evangelho. Quando pensamos em estereótipos, por exemplo, quantas pessoas me perguntam e eu sinto o que eu chamo de uma reação espasmódica em referência aos povos indígenas. Muitos perguntam, eles são civilizados? E eu devolvo a pergunta, o que você entende por civilização? Outros brasileiros, e eu diria, até me arriscaria a dizer, grande parte dos brasileiros que têm alguma ascendência indígena, muitos afirmam, minha avó foi pegada a laço. Meu Deus, que coisa, que estereótipo. Então são coisas que às vezes a gente fala, expõe sem pensar, que traz no seu bojo estereótipos bem pesados. E isso reflete na nossa comunicação transcultural do Evangelho. Tem um filme chamado A Missão, que foi produzido aqui na região das Três Fronteiras, no Brasil, Argentina e Paraguai. E ali no filme apresenta a história dos jesuítas entre os povos guarani do sul do Brasil. E lá tem o Coronel Mendonça. Ele era um traficante de escravos que captava indígenas aqui da América do Sul e os vendia como escravos. E no final das contas, é uma história muito bonita, muito triste, com uma paisagem muito bonita das cataratas do Iguaçu. Mas o Coronel Mendonça, ele se arrepende e ele se torna um jesuíta. E ele, noviço, vem fazer a sua primeira viagem para chegar aos Guarani. Ele tem que passar pelas cataratas do Iguaçu. E ele fez uma carga muito grande, está arrastando com muito sacrifício, levando suas coisas, seus acessórios, até que um indígena fica muito bravo com aquilo, porque está dando muito trabalho, corta
aquela carga insuportável que ele tentava carregar, arrastando, e aquilo cai penhadeiro abaixo, cachoeira abaixo, e ele se liberta daquele peso. Então ele ficou livre para seguir rumo à sua missão. Então, na missão de Deus não cabe acessórios, não cabe penduricalhos. E o filme também retrata a respeito do colonialismo e missões, uma parceria extremamente danosa ao reino de Deus. Então o filme A Missão faz uma pesada crítica à missão jesuíta. Mas a história e a crítica modernas não têm poupado o movimento missionário medieval e até o de nossos dias da perigosa fusão para levar a religião e o etnocentrismo que impera em nome desta, quando seus porta-vozes não têm a atitude que Cristo teve ao identificar-se com aqueles aos quais ele se dispôs a servir. E ainda sobre o colonialismo e missões, o professor Zabatiero diz que o período do sincretismo com a modernidade foi terrível ao movimento missionário. Adotando criticamente a periodização e análise de Paul Riber, o século compreendido entre 1850 e 1950 viu o movimento missionário norte-atlântico realizar-se desde uma perspectiva etnocêntrica. As principais causas desse etnocentrismo teriam sido, em primeiro lugar, a visão de superioridade cultural da modernidade ocidental, aplicada por missionários ao Evangelho, que era apresentado como uma religião superior às religiões pagãs, frequentemente com uma atitude arrogante e destrutiva. A teoria do evolucionismo cultural, em segundo lugar, mediante a qual o Ocidente moderno catalogava as culturas orientais e do hemisfério sul como as culturas atrasadas, primitivas ou animísticas, o que no caso da missão considerava as novas igrejas incapazes de produzir reflexão teológica própria e significativa, forjando laços de dependência teológica muito fortes para com a igreja matriz. Terceiro, o avanço da tecnologia e o triunfo do espírito científico, que contribuía para a classificação dos povos não europeus como atrasados e subdesenvolvidos, incapazes de se organizar e administrar adequadamente. No âmbito eclesiástico, a imposição das estruturas e formas administrativas ocidentais jamais levou em consideração as características próprias do povo evangelizado. E como consequência do etnocentrismo, as igrejas fundadas pelos missionários eram marcadamente ocidentais e carregavam todo o peso cultural dos povos de origem dos missionários, provocando um senso de inferioridade cultural nos convertidos e uma atitude acriticamente anticultural da parte dos mesmos. A incapacidade dos missionários e igrejas nascentes de lidarem com as questões culturais fundamentais, em segundo lugar, especialmente no âmbito do diálogo religioso, o que acabou provocando um sincretismo religioso. Então, essas duas consequências são sintomas do mal maior. A incapacidade da igreja se contextualizar, ou seja, elaborar uma liturgia com gosto e cheiro autóctones, construir uma reflexão teológica encarnada, desenvolver práticas eclesiais, teologias relevantes e anunciar efetivamente o Evangelho ao seu povo. E referindo-se à América Latina, escreveu José Miguel:
a igreja cristã tem uma larga dívida com a igreja latina. 4 séculos e meio de catolicismo romano e um de protestantismo produziram o mínimo de pensamento criador que estes povos têm direito a esperar daqueles que sustentam ter recebido a missão de anunciar a palavra de Deus aos homens. Padilha diz: sem esse pensamento criador, as igrejas permanecem como meras retransmissoras de uma tradição alienígena, que tende a se fossilizar com efeitos mortais, ao invés de crescer e difundir a palavra do Evangelho. No entanto, deve-se cuidar, meus irmãos, ao se contextualizar e produzir uma teologia encarnada ou local, para que estas sejam biblicamente amparadas e não expressões reacionárias travestidas de piedade. E quando nós olhamos para o livro de Atos, por exemplo, nos exemplos de Paulo em contextualizar o Evangelho, nós temos o texto clássico de Paulo lá na Grécia. E diz a palavra: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Então, ao abordar o Deus desconhecidos, a abordar a situação desse mundo, Paulo não podia ser acusado de pregar um Deus que era totalmente estranho para eles. Então, aqui nós temos um exemplo clássico de contextualização das Escrituras. Pois esse a que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. Refere-se a eles reconhecendo que talvez não tivessem a última palavra a respeito de deuses. Na verdade, não tinham nenhuma a verdade ou palavra a respeito. Então, Paulo aproveita essa deixa, uma vez que os gregos tinham tantos deuses que tinham um altar ao Deus desconhecido, para que porventura aparecesse mais um. Mas Paulo não está apresentando mais um Deus. Ele aproveita esse altar ao Deus desconhecido para apresentar o Deus verdadeiro. Então, quando eu disse que há um ponto muito sensível entre contextualização do Evangelho e sincretismo religioso, nós precisamos prestar muita atenção nisso. Quando Paulo pegou essa deixa da figura desse Deus desconhecido, ele apresenta o Deus verdadeiro.
Então, uma vez que o povo tem conhecimento de uma certa realidade e você apresenta o evangelho dentro daquele contexto e aquela realidade é mudada, então ali houve uma contextualização. Mas se o significado continua o mesmo, então não houve contextualização, mas sim um sincretismo religioso. Mas Paulo é um expert em contextualização do evangelho. Eu poderia prosseguir, mas o meu tempo é bastante reduzido aqui. Mas eu espero que essa reflexão tenha dado luz para você pensar um pouco em termos da contextualização do Evangelho, que é tão importante para se comunicar o Evangelho em outros contextos culturais. Então, que Deus nos ajude a refletirmos sobre isso e fazermos uma verdadeira contextualização quando necessária na pregação do Evangelho de Deus. Há 17.100 povos na terra, 7.100 dos quais não têm qualquer presença missionária. Aqui no Brasil, algumas dezenas de povos, tanto povos indígenas como povos de imigração, nesse grande deslocamento humano jamais visto na história do mundo. Então nós temos o desafio de pregar o Evangelho de forma sábia, de maneira que toque o coração das pessoas. Que Deus os abençoe. Amém. Agora, o Congresso de Missiologia da ABBET continua nas oficinas. Muito obrigada por sua participação. Todos que se inscreveram, lembre-se de verificar o e-mail para receber as instruções sobre as oficinas ou entre em contato com o e-mail que está aparecendo aqui na tela. Este congresso está uma bênção. Aproveite as oficinas e fique com Deus. Esperei com paciência pela mão de Deus. Meu pedido de socorro Ele concedeu. Tirou-me de uma grande cova, me pôs num lugar seguro. Por cima de uma firme rocha, firmou os meus passos. O hino que eu canto agora foi Ele que me concedeu e pôs em meus lábios um novo louvor. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus. Bem-aventurados que confiam em Ti, que não vão atrás das coisas vãs daqui. Grandes coisas tens feito, não há outro além de Ti. São tantos planos que mesmo contando eu sei não vou conseguir. Não queres nenhum sacrifício oferecido por mim. Pelo contrário me deste ouvido, por isso eu respondi. Aqui estou, em Sua lei. Eu tenho o prazer em Te servir, meu Deus. Eu guardarei em meu coração Tua palavra que me deste a direção. Aqui estou, em Sua lei. Eu tenho o prazer em Te servir, meu Deus. Eu guardarei em meu coração Tua palavra que me deste a direção. Ó Senhor, meu Deus, eu nunca deixarei de anunciar que Tu salva e liberta. Ó Senhor, meu Deus, eu sempre falarei que és fiel e Teu amor é tão grande. Ó Senhor, meu Deus, eu nunca deixarei de anunciar que Tu salva e liberta. Ó Senhor, meu Deus, eu sempre falarei que és fiel e Teu amor é tão grande.